Olá! Boas-vindas a mais uma conversa empresarial. Eu sou o Cláudio Nazajon e hoje o nosso papo é sobre recrutamento, remuneração e gestão de equipes remotas. O objetivo desse nosso papo aqui hoje é dar uma visão panorâmica para você dos componentes críticos de uma gestão eficaz de equipes remotas. Isso inclui recrutamento, remuneração, gestão à distância, porque quando você fala em equipes remotas, essencialmente você está falando de equipes. São as mesmas pessoas que trabalham no presencial. Só que os mecanismos de gestão são diferentes. A maneira de remunerar pode ser mais eficaz, por exemplo, de maneira diferente do que se faz na remuneração de equipes presenciais. Então, o que eu pretendo aqui hoje é dar uma visão panorâmica desses componentes críticos, e aí depois nós iremos avançando nos próximos episódios, ou até nos programas de mentoria, para quem quiser ah, se aprofundar nisso. Então, por que isso é importante? Porque depois que os colaboradores experimentaram a flexibilidade do remoto, agora há uma resistência enorme de voltar para o presencial. Tem muita gente, inclusive, procurando outros empregos onde tem mais flexibilidade de horário e de localização, para justamente não ter que voltar para o presencial, que muitas empresas estão voltando para o presencial. Por quê? Porque os gestores, muitas vezes, não sabem como se adaptar aos novos modelos de gestão. Então, na pandemia, a galera fazia como podia, tinha que fazer, fazia. Mas agora que a coisa virou mais profissional, se você não sabe gerir remotamente, tem que voltar para o presencial. Aí volta para o modelo anterior. Mas quem decidiu, gostou da ideia de ficar no remoto, e agora estou falando do ponto de vista dos empresários, então tem que ajustar os seus modelos de gestão, porque o bicho é diferente. Já não dá para cobrar a presença no escritório, porque não tem mais escritório. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. E o que acontece é que muitos funcionários gostaram da experiência e agora não querem voltar. Então, o pior que pode acontecer, que alguns empresários estão fazendo, é criar o regime híbrido. Híbrido é um Frankenstein. Ele é o pior dos mundos, porque você não pode nem usufruir das vantagens completas do remoto, como, por exemplo, menos custos de localização, maior produtividade, enfim, flexibilidade, e nem pode ter o controle que você tem no presencial. Então, não quer ir para o remoto? Volta para o presencial. Sabe? Quer ir para o remoto? O remoto funciona? Então vá para o remoto full. Sabe? Esse negócio de híbrido é o pior dos mundos, que você perde as vantagens de cada um deles. Então, vamos separar esse nosso papo em três etapas. A primeira etapa é falar sobre recrutamento de equipes remotas, e aqui, em essência, o que eu quero falar é da importância de você ter fontes diversificadas, né? Por que é importante definir perfis para cada função, a gente chama de job descriptions. Vou falar do poder dos indicadores de desempenho, vou falar da importância do acolhimento, que muitos chamam de onboarding, que é aquela fase em que você seleciona e acolhe as pessoas novas. Então, assim, o fato aqui, o importante, o ponto que eu quero destacar é que o processo de recrutamento bem estruturado é o primeiro passo para construir uma equipe de alto desempenho. Então, vale a pena você investir tempo e algum recurso na estruturação do seu processo de recrutamento. Quando a gente fala de recrutar pessoas, existem várias fontes. Você tem fontes internas, fontes externas, e a escolha das fontes corretas impacta diretamente na qualidade dos candidatos que você atrai. Assim, quando você fala, por exemplo, de fontes internas, nós temos lá a indicação de funcionário. Nós temos um programa em que um funcionário pode, quando tem uma vaga em aberto, se o funcionário indicar um candidato, esse candidato for selecionado, os dois ganham um almoço por conta da empresa. Então, essa é a maneira de incentivar que as pessoas também ajudem a buscar candidatos para as funções dentro da empresa. Então, isso é uma fonte interna de recrutamento. Existem fontes externas, existem várias outras. Então, existem fontes externas, como redes sociais, você pode botar anúncio no LinkedIn, plataformas de emprego, vagas.com, por exemplo, headhunters, que são empresas especializadas em fazer recrutamento e seleção. Eu não recomendo, porque essas empresas, de uma maneira geral, elas não têm fidelidade. Então, ela coloca o funcionário hoje na tua empresa, daqui a um ano pode tirar para botar em outra, e assim vai. Eu não tenho tido boas experiências com headhunters. Mas, enfim, existem. São várias possibilidades para você, dependendo da sua importância e do tipo de gestão
de profissional que você está contratando. Agora, dependendo do tipo de negócio que você tem, você também pode criar suas próprias fontes. Você pode fazer parcerias com instituições de ensino, por exemplo, para captar estudantes que sirvam de trainees. Você pode montar cursos. Nós, durante uma época, nós montamos um curso, primeiro com o Sebrae, depois com universidades, depois sozinhos, em que a gente formava pessoas para depois contratar. Então, por exemplo, programadores, eu formo programadores. Técnicos de suporte, a gente forma os nossos próprios técnicos de suporte. Então, são cursos que a gente oferece bolsas em alguns casos, ou não em outros. Então, a gente faz um recrutamento, os melhores a gente oferece bolsa, os outros pagam pela participação. E aí, os melhores resultados daquele curso a gente depois contrata para funcionar. Então, assim, você cria a tua própria fonte de recrutamento e seleção. Quando você faz com faculdade, fica mais fácil, mas dá para você fazer sozinho também. São programas de treinamento que você ajuda as pessoas, você está dando informações que podem ajudar as pessoas a arrumar um emprego, até na concorrência, né? Quando eu ensino um programador a programar, ele pode ir programador para outro canto, mas estou fazendo bem à sociedade. E da minha parte, uma maneira muito barata de eu conhecer essa pessoa durante 4, 5, 6 meses, e aí os melhores eu posso contratar, e aí economizei depois no processo de recrutamento. Quando você fala em preparar pessoas, é importante saber para que você vai preparar. E aí entra a definição dos perfis. Quando a gente fala em perfis, ou job descriptions, né, descrição do trabalho, seria a descrição do cargo, é mais do que uma lista de responsabilidades. Você está falando de alguma coisa que reflete as competências-chave para executar aquela função, a experiência necessária e, principalmente, o perfil de comportamento que você quer, que tem que estar alinhado com a cultura e os objetivos estratégicos da empresa. Um perfil bem definido, ele ajuda a filtrar candidatos que não só possuem as habilidades técnicas necessárias, mas que também se encaixam na cultura da empresa. Na Nasajon, por exemplo, nós temos um dos nossos valores, chama-se boa gente boa. Então, nós queremos gente boa no sentido de tecnicamente competente, pessoas que saibam fazer aquilo para o que elas são contratadas, e também queremos boa gente, no sentido de camarada, de que sabe trabalhar em equipe, de simpático, de uma pessoa agradável para trabalhar. Então, boa gente boa, pessoa tecnicamente competente para aquela função e camarada, boa de se trabalhar com. Então, cada função tem o seu perfil. Um contador tem um perfil diferente de um vendedor, que tem um perfil diferente de um programador. Sabe, um vendedor ele tem que estar bem, ele tem que ser sociável, e ele tem que conhecer os produtos e os serviços, mas numa perspectiva do cliente, tem que ser empático. Essa é a principal característica do perfil de um vendedor, no nosso caso, que é a empatia. Já o programador não precisa ser empático com ninguém. O programador é um cara que pode ser um nerd, pode ser um autista, sabe? Aquele cara que fica só fazendo aquilo e pronto. E tá tudo certo. Ele pode trabalhar de madrugada que tá tudo bem, desde que ele entregue um bom programa. Um contador, ele é um cara que tem que ser metódico, ele não tem que ter medo, não tem que ser avesso, por exemplo, a rotinas. Então, assim, são perfis de comportamento diferente e, claro, cada um deles tem que ter a competência própria para as suas funções. Então, na definição do perfil, na descrição do job description, né, na descrição do cargo, a gente descreve quais são as competências necessárias e qual é o perfil de atitude que nós queremos para cada um desses cargos. Então, o processo de seleção, na verdade, nada mais é do que você estruturar a forma de avaliar essas competências técnicas, essas competências comportamentais e criar métodos, como tipo entrevistas, testes de aptidão, dinâmicas de grupo, para que esse processo seja um processo robusto e que não dependa de pessoas, e sim de mecanismos ou de indicadores. Então, nós temos, por exemplo, um funil, né? A gente começa analisando o currículo, que não diz muita coisa, aí as pessoas que passam minimamente naquele currículo, por exemplo, tem algumas funções em que eu preciso certificações. Engenheiro eu preciso que ele tenha CREA. Então não é qualquer um que pode ser um engenheiro. Agora, designer, o redator, né? É interessante que ele tenha uma faculdade de publicidade, por exemplo, ou de design, mas se ele atender aos requisitos de desempenho,
tudo bem. Você tem algumas funções, resumindo, que a lei exige uma certificação formal. Normalmente, engenharia, advocacia, medicina, ele precisa ter lá a OAB, o CRM, para poder exercer a profissão. Outras profissões são menos regulamentadas e eu posso trabalhar com pessoas até autodidatas, desde que elas sejam boas naquilo que elas fazem. Então, a gente faz uma análise rápida de currículo, depois a gente cria um teste de aptidão. Você pode testar isso até online, a gente testa online, de fato. Então, a gente tem provas de conhecimentos gerais e provas de conhecimentos específicos que definem aquela aptidão do funcionário. Depois, nós fazemos dinâmicas de grupo para a gente ver já as atitudes comportamentais. Então, existem várias dinâmicas, nós temos um leque, um menu de dinâmicas que a gente aplica no sentido de identificar, por exemplo, se aquela pessoa é boa de liderança, se aquela pessoa é boa, é empática com os colegas e por aí vai. Nós tínhamos até algumas pegadinhas. Uma época eu botei uma pessoa ali para ficar fingindo que era candidata também, e aí quando o candidato saía da prova, ele saía também, aí iam juntos no elevador, batendo papo, porque a gente dali consegue identificar informações que às vezes ele não dá numa entrevista. Então, esse processo do que você vai fazer, então, análise de currículo, quais são os critérios que você vai analisar, análise do teste de aptidão, depois as dinâmicas, depois a, a entrevista, são partes do processo, cada uma delas tem a sua função e a sua vantagem, que deve ser analisada de acordo com a necessidade daquele cargo, porque tem muita gente que coloca empecilhos desnecessários. Você pede uma experiência de 3 anos, o cara que vai ser trainee, para um estagiário, uma coisa que um estagiário pode fazer. Então, cuidado também para não criar empecilhos. A gente antes colocava nível superior e precisava faculdade disso, faculdade daquilo. Hoje nós percebemos que muitas vezes o sujeito é autodidata e é tão bom quanto um que fez a faculdade, ou melhor até. Então, nesses casos, a gente testa a competência e não tanto o currículo. E, finalmente, os indicadores de desempenho. Indicadores de desempenho em duas dimensões. Primeiro, na dimensão do cargo que você está definindo, é importante, nós vamos falar disso mais adiante daqui a pouco, quando eu for falar do tipo de remuneração. Então, é importante que o funcionário ele já saiba quais serão os indicadores-chave de sucesso dele. Isso é bom porque alinha a expectativa. Então, é importante, quando você define o cargo, também identificar como é que você vai analisar o desempenho dessa pessoa. Vai ser pela entrega, vai ser pelo tempo de resposta, vai ser pela qualidade, o que é qualidade, por aí vai. Mas aqui eu estou me referindo especificamente aos indicadores de desempenho do processo de recrutamento. Quando você cria um processo de recrutamento, é fundamental que você também defina os indicadores de desempenho para esse processo. E aí você pode falar em coisas como, por exemplo, tempo para contratar, custo de contratação, qualidade dos candidatos no primeiro ano, né? Quanto tempo ele fica. Nós temos lá um período de experiência de 3 meses. Então, quantas pessoas não completam esse período de experiência? Porque isso é um indicador de que o processo está errado, certo? Então, você cria indicadores para identificar como é que esse processo está indo e poder fazer ajustes no futuro. Então, esses são os quatro principais, as principais colocações. Agora, no processo de seleção e recrutamento, eu não deixaria de colocar uma etapa de acolhimento, a gente chama de onboarding lá. Esse processo de onboarding é útil para garantir que os novos funcionários se integrem efetivamente na empresa. Um bom programa de onboarding, ele deve familiarizar o novo colaborador não só com as suas tarefas e com as ferramentas que a empresa usa, mas também com as ferramentas, com a cultura e os valores da empresa, que isso estabelece as bases para o engajamento e para o sucesso no longo prazo. Então, esse onboarding ele pode ser tão simples quanto uma reunião virtual, mostrando, apresentando as pessoas da equipe, por exemplo, ou tão complexo como, por exemplo, chamar a pessoa e ficar ela de sombra dos de outros colegas durante alguns dias para ele entender as nuances do desempenho. Então, existem várias maneiras de fazer onboarding. Aqui não vou poder entrar em detalhes nelas, mas eu recomendo, sinceramente, que você crie uma etapa de acolhimento dos novos funcionários.
Muito bem, vamos falar de remuneração. Quando a gente fala de remuneração e recompensa, a gente fala de formas de remuneração, existem diversas formas de compensação eh, do trabalho do funcionário. Vamos falar da importância do plano de carreira para retenção, vamos falar da remuneração variável, que ela alinha interesses, e vamos falar de compensações não financeiras, ok? Então, novamente, estou dando uma panorâmica, depois eu vou fazer um módulo específico para cada um desses, ou nos cursos ou na mentoria, mas aqui eu estou dando uma panorâmica das coisas que você precisa se preocupar para implementar um programa de recompensação. Então, vamos começar pelas formas de remuneração. Existem diversas formas de remuneração que podem ser adaptadas de acordo com as necessidades da empresa e dos funcionários. Então, eu estou falando, por exemplo, de salário, né, mas também posso estar falando de bônus, de ações da empresa, posso dar ações que podem ser ações de verdade ou ações emprestadas enquanto ele estiver na empresa, de maneira que ele usufrua do aumento das ações, do valor que ele está agregando na empresa, mas se ele sair, a empresa fica comigo. Você pode contratar executivos, principalmente, dando opções de compra de ações. Você diz, ó, a empresa hoje vale 100 milhões, então, eu vou te dar uma ação que vale R$ 1.000, vou te dar a opção de compra de uma ação por ano que você fique aqui. E aí você vai poder comprar ela por R$ 1.000, que é o preço que você está entrando agora. Então, a empresa hoje vale 100, a ação vale 1.000, você vai poder comprar, por hipótese, sei lá, 2% das ações a R$ 1.000, que é o preço que você está entrando hoje. Então, o que a empresa valer mais no futuro, e aí você ajudou a fazer valer mais, você vai ter a opção de comprar essa opção por 1.000, mas se no futuro ela valer 2.000, você ganha dinheiro. Então, isso chama-se opção de compra. Então, o funcionário ele entra, ele tem uma opção de compra, tem um vesting, que é o período em que ele vai poder adquirir essa ação, e aí você vai dizer, olha, eu vou te dar 1% a cada ano que você trabalhar comigo, limitado a 5 anos, por exemplo. Então, depois de 5 anos, você pode exercer a opção, comprar as ações pelo preço que valiam quando você entrou. Então, se a empresa vale menos, você não vai exercer a opção. Se ela vale igual, vai trocar 6 por meia dúzia. Mas se ela vale mais, você vai poder comprar uma opção mais barata do que vai valer na época. Por quê? Porque o seu trabalho também ajudou ela a crescer. Então, existem várias ferramentas para você alinhar os funcionários. O importante aqui é criar um pacote que seja competitivo e alinhado com as práticas de mercado, né? O mercado também oferece plano de saúde, oferece, às vezes, opções de compra e tudo mais, tem que estar alinhado com o que o mercado oferece. Mas, ao mesmo tempo, tem que suportar a estratégia e os valores da sua empresa. Em startups, por exemplo, é muito comum oferecer percentagem em troca de trabalho, mas é ruim, porque a startup, ela, por definição, não vale nada, ela está no início, né? Então você está dando muita participação por pouco dinheiro, vamos dizer assim. Então, não é um bom negócio. É melhor negócio você trazer, por exemplo, um investidor que vai botar um dinheiro em troca de uma participação mais limitada, e aí com esse dinheiro você contrata os empregados, os colaboradores. Porque senão, cara, 10% numa startup não vale muita coisa, mas se essa startup crescer e virar um Facebook da vida, esses 10% vão fazer diferença. Já em empresas maiores, a opção de compra, o stock options, né, por um determinado valor pré-definido, como eu estava explicando, é mais comum. Então, principalmente quando você contrata um diretor ou um alto executivo, você diz, olha, as ações estão valendo tanto, você vai ter a opção de comprar ações da empresa daqui a 3 anos ou daqui a 5 anos pelo valor que elas valem hoje, né, ou com um deságio. Então, isso motiva essa pessoa a fazer crescer a empresa, porque ela está de fato valorizando a sua opção. Como se crescer, todo mundo ganha. Então, existem outros mecanismos, isso inclui o direito de vender serviços a cliente, por exemplo. Uma vez eu contratei um advogado que parte do acordo, digamos assim, parte do pacote de compensação, era ele poder oferecer os serviços para os nossos clientes, e aquilo para ele tinha até mais valor do que o que a gente estava pagando para ele. Então, existem vários mecanismos de remuneração que eu estou aqui despertando simplesmente para o fato de que não é só salário. Existem várias outras maneiras de você compensar um colaborador. A remuneração fixa, que é a mais básica, né, o salário base, ela deve estar alinhada com as competências e com as responsabilidades do cargo. Então, assim, quando eu falo de remuneração fixa, eu estou falando de salário base e estou falando de benefícios, né? Se o cara receber comissão, tudo bem.
se ele receber plano de saúde, tudo bem, é custo fixo da empresa, onde você paga o mínimo de comissão, que eu quero dizer. Então, o custo fixo da empresa, ele tem que estar alinhado com o que esse cara entrega para nós. Essa coisa de ficar aumentando o salário por causa de tempo de casa é uma bobagem. Eu tive funcionário com 35 de casa, se aposentou com 35 anos, ganhava a mesma coisa quando ele entrou. Só foi ajustado pelos ajustes eh, de inflação, né? Aqueles ajustes sindicais e reposições de salário. Mas o salário mesmo dele, a poder de compra, não mudou. Por quê? Porque não mudou a maneira que ele estava entregando. As entregas dele não mudaram. Então, se você vai promover alguém, se você vai pagar mais a alguém, tem que ser porque esse alguém está entregando mais. Ou porque ele está assumindo melhores responsabilidades, ou porque ele ganhou novas competências que são úteis para a empresa, porque não adianta nada dele fazer um curso, ganhar uma competência nova, mas ela não é útil na sua empresa. Ele tem que, ou seja, a entrega dele para a empresa tem que ser maior. Agora, claro, se você contrata um trainee por R$ 1.000 e esse trainee produz, sei lá, 3 peças por mês, depois ele adquire experiência e passa a produzir 5 peças por mês, aí é merecido um ajuste de salário. Aí sim, tem um aumento porque houve um aumento de produtividade. Mas essa coisa, essa cultura de aumentar por tempo de casa, ela é bobagem. Para a empresa não é uma boa prática. Também. Além disso, é importante, eu diria até que é fundamental, que os funcionários entendam claramente quais são os direitos e os deveres que eles têm, porque isso contribui para uma relação de trabalho transparente e muito mais produtiva. Se o funcionário sabe o que é esperado dele, eu chamo disso de contrato de expectativa, e a gente normalmente faz logo no início, diz, ó, esses são os resultados que eu espero de você. Então a gente consegue desenhar um plano de carreira, e uma das partes que eu faço na mentoria é justamente o desenho do plano de carreira. Sabe, como é que a gente. Como é que você pode montar, e nós temos isso na Nasajon, um plano de carreira horizontal e vertical. Não, vertical é como eu te falei, a pessoa vai ganhando mais competências, então ela vai ganhando, vai sendo promovida, digamos assim, naquele cargo. Então, tem o programador 1, é um sujeito que consegue fazer tantas mil linhas de código por mês. Programador 2 já consegue fazer mais linhas de código ou com menos erros, né? Ou mais eficazes em termos de uso de memória e de velocidade. Quer dizer, a gente tem os critérios lá para cada setor, isso é uma ciência, você criar esses critérios para cada tipo de funcionário, digamos assim. E aí, uma vez que você definiu isso, fica claro para todo mundo quais são os critérios para a promoção vertical. Agora, a promoção horizontal significa que você passou de um cargo para o outro. Você tinha um vendedor que passou a ser programador. Ele fez um curso de desenvolvimento de programação, adquiriu uma competência que habilita ele agora a exercer o cargo de programador. Se eu estiver precisando de programador e ele estiver disponível, então ele entra na vaga. Ou seja, o plano de carreira, ele trabalha competências, direitos e deveres e está alinhado com as necessidades da empresa. Não adianta, novamente, um funcionário seu que está em vendas fazer um curso de programação porque ele quer ser programador, se você não precisa de programador. Então, eu já vi muita empresa pagando o curso de programação para pessoa que não era programadora sem ter a vaga para o programador. Então, o que acontece? O programador, o funcionário fez o curso às custas da empresa, criou uma nova habilidade, como ele não tem utilização dessa habilidade na empresa, acaba sendo contratado pela concorrência e vai embora da empresa e o dinheiro que você investiu nele vai para o espaço. Então, tem que tomar muito cuidado com esses apoios financeiros para cursos e para outras coisas, porque eles têm que estar alinhados com o plano de carreira e com as tuas previsões. Eu, por exemplo, eu faço previsões do que eu vou precisar de gente no ano que vem. E aí eu já vou preparando, já vou dando incentivos aos funcionários para que eles se preparem se eles quiserem adquirir entrar naquele cargo. Depois você tem as remunerações, principalmente remuneração variável, isso inclui comissões, bônus, participação nos lucros, enfim, incentivos baseados no desempenho, que podem ser de curto prazo ou de longo prazo. Se você vai atrair um vendedor, vendedor é o tipo do cara que vende almoço para pagar o jantar, então ele não quer esperar 2 anos para receber a comissão. Se ele puder, recebe meia hora depois da venda, tá bem? Então, são remunerações de curto prazo para incentivar aquela ação de curto prazo. Mas se eu contrato um diretor, que eu quero que faça crescer a empresa, eu não quero que ele venha com uma mentalidade de curto prazo
em que ele vai fazer crescer a empresa durante um ano e depois vai embora, sabe? Então, o meu tipo de remuneração para ele tem que ser algo na faixa de stock options, por exemplo, que ele só pode exercer daqui a 5 anos. Quer dizer, é uma forma de atrair pessoas que têm interesse em desenvolver a empresa no longo prazo. Esses incentivos, eles dependem, claro, muito dos objetivos estratégicos da organização, mas eles são úteis para alinhar os interesses, tanto dos funcionários com os objetivos da empresa, quanto dos funcionários com a própria superação de meta. E aí vem aquela questão de se você vai trabalhar, perdão, se você vai trabalhar a remuneração individual ou em grupo. A gente lá, por exemplo, tem uma máxima de que hum, a, a, a participação da empresa e do time tem que fazer parte da remuneração. Então, por exemplo, quando a gente remunera vendedor, que só para ilustrar mais facilmente, o vendedor ele tem 70% da remuneração dele de acordo com o desempenho individual. Então, ele tem o fixo, tem as comissões pelas vendas que ele faz, tem um 20% da remuneração dele que vem do desempenho do time, da equipe dele, porque aí eu facilito, inclusive, eu incentivo um vendedor, por exemplo, a ajudar outro que está precisando de apoio para bater a meta. Então, os vendedores se unem e vamos ajudar esse cara aqui para todo mundo bater a meta. Então, tem um 20% que é de acordo com a remuneração do time e tem os 10% que são da remuneração da empresa, quer dizer, o desempenho da empresa como um todo, ou seja, não só do seu time, mas também de outros times em paralelo, de outros setores. Então, isso faz com que a empresa toda tenha um olho empresarial, um olho mais holístico. Claro, cada um ainda tem o grosso de acordo com o seu desempenho individual, mas está analisando também o desempenho do time e o desempenho da empresa. Já nos altos cargos, vamos pegar o cargo mais alto, que é o diretor ou o presidente, esses caras, eles não têm alinhamento individual, ele não recebe de acordo com o individual. Ele tem o salário fixo dele e depois toda a remuneração variável vem em função do desempenho da empresa. No caso da diretoria, vem pelo desempenho da empresa. No caso do gerente, vem pelo desempenho do time. Então, não há remuneração por desempenho individual. Então, isso varia com a escala onde o funcionário está. Então, quanto mais baixa a escala, mais individual é a remuneração, mas sempre com um pedaço relacionado à equipe, porque isso faz com que as pessoas queiram se ajudar mutuamente. Agora, além da remuneração financeira, existem compensações não financeiras. Você pode dar um plano de saúde, você pode fazer um seguro, você pode dar oportunidades de desenvolvimento profissional, por exemplo, pagar um curso, né, ou financiar a participação dele num evento. Né? Você pode dar flexibilidade no horário, isso é uma coisa que pode ser bem-vinda para algum tipo de funcionário, uma mãe que precisa de cuidar dos filhos, um funcionário, um homem que precisa cuidar dos pais e por aí vai, tá? Então, essas pessoas podem valorizar a flexibilidade do horário mais até do que o salário em si. Você pode falar em ambiente de trabalho agradável, no remoto, as pessoas criam o seu próprio ambiente. Então, você pode, por exemplo, ajudar essa pessoa dando. A gente teve uma época que dava apoio de arquiteto, a gente botava um arquiteto para analisar o espaço de trabalho dele em casa e sugerir maneiras de melhorar aquele espaço de trabalho. Então, esse tipo de benefício ele pode fazer muita diferença na hora de atrair e de reter talentos, especialmente quando os salários são comparáveis entre empresas concorrentes. Se você tem duas empresas que oferecem salários semelhantes, o que vai fazer esse cara aí trabalhar contigo é um ambiente de trabalho mais acolhedor, ou é uma flexibilidade maior de horário, enfim, as ferramentas que você entrega para ele. Então, tem uma lista. Eu não vou entrar aqui no detalhe, mas assim, existem muitos fatores que são compensações não financeiras e podem ajudar a esse funcionário a ficar na sua empresa e a indicar, inclusive, outros. Tá? Então, quando você desenhar o pacote de remuneração, é importante que você tenha um fixo, variável e benefícios alinhados com as entregas desse funcionário, certo? Então, você vai fazer ajustes de acordo com o tipo do cargo e com o tipo de mentalidade que você quer, da cultura que você quer criar no seu negócio. Você tem que pensar num pacote que considere individual
setorial e empresarial, né, a organização como um todo, e você tem que pensar nesses benefícios de curto prazo e de longo prazo. Ou seja, você está falando de um desenho, de um planejamento de um pacote de remuneração que alinhe as expectativas e os objetivos da empresa com o funcionário e do funcionário com ele mesmo. Ok? Ah, e assim, quando a gente fala em fixo, variável e benefícios, tem setores como vendas ou finanças em que os resultados podem ser diretamente influenciados pelo desempenho individual. Então, o maior componente variável é mais comum e é até mais eficaz nesses casos. Você paga a comissão para venda, você paga comissão pelo resultado financeiro. Para executivos de alto nível, a remuneração variável, muitas vezes, ela é vinculada ao desempenho da empresa como um todo, como eu estava falando agora há pouco, né? Meu diretor ele recebe pelo resultado da empresa, não pelo resultado do departamento dele. Isso constitui uma maior proporção no pacote de remuneração, justamente para alinhar interesses com os acionistas. Eu digo que o diretor na minha empresa ele é diretor da empresa, ele não é diretor comercial, ou diretor financeiro, ou diretor é, de suporte, ele é diretor. E as empresas, dependendo do nível que elas estejam, você pega uma empresa em fase de crescimento, ela pode oferecer um pacote com maior ênfase na remuneração variável para impulsionar diretamente o crescimento e a aquisição de novos negócios. Empresas em mercados mais estáveis ou mais maduras, elas podem preferir uma proporção maior de salário fixo para proporcionar estabilidade e segurança a esses colaboradores. Então, esse mix, esse equilíbrio tem que estar de acordo com o seu negócio e com o que o mercado oferece. Um negócio novo, que tem pouco caixa, vai oferecer um variável maior, porque aí o risco fica do lado do funcionário, mas também o lucro fica maior do lado dele. O que acontece, que aí eu acho uma sacanagem até, é a empresa nova contrata um funcionário novo, aí paga um variável enorme para atrair esse cara, e depois que os números estão definidos, depois que esse cara já mostrou o que é, depois que o empresário já viu como é que funciona, como é que qual é qual é digamos, o custo-benefício de uma ação. Por exemplo, eu já sei que no início eu não sei quantas vendas você vai conseguir fazer. Então eu te digo, ó, vou te dar 50% da venda. Depois eu já sei que você consegue fazer, sei lá, 15 vendas por mês, isso dá um salário de 30 mil. Eu digo, não, quer saber? Eu consigo gente que faça esse mesmo trabalho. Agora que eu já sei que são 30 vendas, eu já posso estabelecer novos números. Então eu demito você, porque não tem outra alternativa, e contrato outros, já colocando as metas, diz, ó, você vai ganhar 5%. Porque eu já sei, mas eu já sei que você vai fazer, se você for bom, como era o fulano, você faz 30 vendas por mês, você consegue receber tanto, aí o teu salário vai ser de 10 mil. Então, no início a gente não tem esses números, então o risco é muito grande, a gente joga esse risco do lado do colaborador. Depois que a coisa fica mais madura, mais estável, você já tem esses números, então fica mais fácil de atribuir. Então, ainda dá para atribuir um percentual variável, e é bom atribuir um percentual variável, porque ele serve como uma espécie de cenoura, né? De incentivo para que ele se desenvolva melhor. As gerações mais jovens, de uma maneira geral, elas valorizam mais benefícios como flexibilidade do trabalho, oportunidade de desenvolvimento, né? Então, tem que ver também com que tipo de gente você está trabalhando, porque os profissionais mais experientes, eles já valorizam mais a estabilidade financeira proporcionada por um salário fixo maior. Continuando. Um, Quando você fala, bom, isso aqui eu já falei de setor individual, isso aí, longo prazo e curto prazo. Então, vamos falar de gestão de equipes remotas. Quando eu falo de gestão de equipes, e aí, novamente, estou fazendo uma panorâmica aqui da coisa, estou falando de definir OKRs, que são objetivos e resultados esperados, eu que eu chamo de contrato de expectativa. Flexibilidade tem que vir acompanhada de conformidade. Então, se eu te dou flexibilidade para você trabalhar em casa na hora que você quiser, você pode ir para a praia, mas eu preciso que você esteja conforme nas políticas. Ou seja, se você vai participar de uma reunião, tem que ser com câmera aberta, com roupa adequada e um fundo adequado. Fundo que eu digo incluindo aí barulho e passagem de pessoas. Então, assim, você tem flexibilidade, mas tem que estar de acordo, né? Tem que estar conforme as políticas de cada setor e de cada
Assim, a flexibilidade vem junto com... Direitos vêm junto com deveres, é mais ou menos por aí. Eu vou definir os KPIs para poder monitorar a distância, e o KPI agora já não é mais hora trabalhada. Eu contrato você à distância, numa equipe remota, é, no, tirando a participação de reuniões, que aí eu pago o jeton, né? Participou, ganha, não participou, não ganha. As outras tarefas todas são transformadas em entregáveis. Eu não tenho mais horário de trabalho para funcionário. A gente até acorda mais ou menos qual vai ser o teu horário de expediente, mas é que é para eu não te encher o saco com mensagens fora de expediente. Sabe, a gente tenta limitar, não vou te mandar uma mensagem às 3 da madrugada. Se mandar, vou mandar por e-mail, que aí eu não espero resposta. Não... Agora, por exemplo, se eu espero que você trabalhe no horário de 9 às 18, porque isso foi acordado com você, né? Então, aí, por exemplo, uma flexibilidade é você poder fazer o teu horário, mas de 9 a 18 eu espero que você me responda um WhatsApp em 2 horas, por exemplo. Isso é conformidade, sabe? Não é responder quando você quiser. Então, você pode ir no médico nesse horário, você pode ir para a praia nesse horário, tudo certo. Você vai compensar depois que eu vou te cobrar a entrega, eu não vou te cobrar horário de trabalho. Mas eu preciso que você esteja disponível para mim, no mínimo, no máximo a 2 horas de uma chamada de WhatsApp, ou no máximo a 24 horas de um e-mail, e por aí vai. Então, essas políticas a gente coloca num mapa, né, num guia, para a pessoa saber o que se espera dela. E aí vem os indicadores de desempenho, também é outra ciência. Então, para cada função, eu tenho modelos de KPIs para ajudar você a definir o que você deve cobrar de cada pessoa da tua empresa. Tá? E um outro ponto que eu acho importante é definir as estratégias de conformidade, porque a conformidade ela é algo que melhora na empresa, a conformidade, diversidade. A diversidade ela melhora o desempenho da empresa. Vamos rapidamente falar. Quando eu falo de objetivos e resultados-chave, é uma técnica que é super eficaz para definir metas claras e mensuráveis. A meta tem que ser mensurável, porque ela ajuda a alinhar a equipe com as estratégias da empresa. Então, para equipes remotas, em que a comunicação pode ser um desafio, o OKR fornece uma estrutura clara para monitorar o progresso e garantir que todos estejam trabalhando na direção dos mesmos objetivos. A gente usa OKRs lá, eles são apresentados nas reuniões mensais e são acompanhados de perto pelos gestores de cada pessoa. Quando eu falo de flexibilidade com conformidade, eu digo, por exemplo, eu tenho alguns horários que são fixos. Então, horário da reunião semanal, terça-feira, das 3 às 4. Você tem que estar presente nessa reunião. Fora isso, o horário é flexível. Né? Mas você tem que atender, por exemplo, o WhatsApp em até 2 horas, quando a mensagem é enviada entre 9 da manhã e 6 da tarde. Você pode trabalhar em qualquer lugar, desde que você tenha as condições adequadas. Então, por exemplo, tinha um funcionário que ia trabalhar na casa dele de Araras, né, uma cidade de praia, de serra, perto do Rio, mas aí não tinha internet adequada. Então ele falava, eu estou em Araras, aí não tem internet adequada, irmão. Não tem internet adequada, procura uma internet adequada. Então você tem que ter as condições necessárias para poder usufruir dessa flexibilidade. Beleza? Vamos falar aqui dos KPIs. No ambiente remoto, os KPIs tradicionais podem não ser totalmente aplicáveis. Né? Pode ser necessário desenvolver novos KPIs ou ajustar os que você já tem para refletir melhor essa peculiaridade do trabalho remoto. Isso inclui medidas de produtividade, medidas de qualidade do trabalho, a satisfação do cliente, o engajamento dos funcionários. Né? Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha um editor de vídeo que ele recebia salário fixo no presencial. Então era ali, você recebe para trabalhar tantas horas. E aí, quando a gente for para o remoto, hoje, acho que não me apresentei no início, eu tenho uma empresa com 250 trabalhadores remotos, 250 funcionários, todos em regime remoto. Né? E nós somos a sexta maior empresa de software de gestão do Brasil. Né? Estamos há 42 anos para contar a história. Então, assim, não somos uma startup. Então a gente já tem mapeado o que cada funcionário produz. Quando a gente for para o remoto, a gente começou a trocar a maneira de medir. Então não é mais agora de 9 às 18. Agora o editor de vídeo, ele entrega tantos vídeos, tantos minutos de vídeo editado, por exemplo. Sabe? Designer, eu tinha lá, tem que fazer miniaturas, tem que fazer
imagens, tem que fazer. Então, agora é tudo por entrega. Claro que a gente ajustou as entregas para o que ele é capaz de entregar no período de trabalho que foi acordado. E é isso que a gente faz. Mas muda a maneira de identificar os KPIs. Então, agora, se ele entregar menos, ele vai receber menos. Se ele entregar mais, ele vai receber mais. Mas, normalmente, essa diferença não é muito grande. E, quando é grande, a gente ajusta a quatro mãos. E aqui eu quero terminar falando de gestão remota como uma oportunidade única para melhorar a diversidade e a inclusão dentro das equipes. E isso é importante, porque isso desenvolve uma cultura que não apenas reconhece, mas celebra a diversidade. E quando eu falo em celebrar a diversidade, eu estou falando de incluir treinamento, estou falando de incluir encontros virtuais focados na construção de uma cultura inclusiva. A gente valoriza muito a diversidade porque ela traz pontos de vista diferentes e eles são muito positivos, não só para criar novos projetos, mas principalmente para avaliar os que já existem. Então, assim, eu recomendo que você tenha uma atenção especial à questão da cultura, à questão da diversidade. Existem mecanismos para fazer isso na gestão remota, e é isso que eu espero entregar para você na Masterclass Os Segredos da Gestão Remota. Então, nessa Masterclass que eu vou fazer ao vivo, dia 27 de maio, às 20 horas, você pode se inscrever digitando empresaremota.com.br. Vale R$ 50, é só para tirar curioso. Vai ser uma masterclass em que eu vou me aprofundar nesses itens que eu acabei de falar aqui nesse episódio. Aí eu vou entrar, vou mostrar modelos, vou mostrar como é que faz, enfim, vou te ajudar a estabelecer uma gestão remota eficaz na sua empresa, para você poder usufruir das vantagens que tem a gestão remota. Além disso, eu tenho um programa de mentoria, se você quiser o meu apoio para isso, e a gente está começando agora, na semana que vem, eu vou começar um ciclo em que eu vou identificar cada um desses itens que eu acabei de falar aqui nesse episódio. Então, nós vamos falar de fontes de recrutamento, vamos entrar nas fontes de recrutamento, vamos exercitar as fontes de recrutamento, vamos falar dos perfis, né, job descriptions, vamos exercitar os job descriptions. Então, cada um dos mentorados apresenta os seus, eu dou pitacos, então somos poucos, então dá para a gente ter uma interação muito forte entre nós. E essa mentoria ela é dada mediante sessões semanais. Então, toda quarta-feira, às 18 horas, eu faço um meet ao vivo, em que a gente trabalha os desafios de cada um e dá o conteúdo, né? Também temos um grupo de WhatsApp exclusivo da mentoria para a gente fazer trocas imediatas, e temos uma plataforma de fórum para a gente discutir, compartilhar materiais de apoio, compartilhar experiência, por aí vai. Tá? A minha mentoria vale R$ 1.500 por mês. Se você quiser participar, estamos falando de sessões semanais com possibilidade de você interagir com os seus próprios desafios, com um grupo exclusivo de WhatsApp, um portal com a gravação de todas as sessões. Se você não puder participar ao vivo, você pode ver depois da sessão, e materiais complementares. Então, para você se inscrever, basta mandar um contato, um e-mail para contato@claudionazajon.com.br, agenda comigo, fala que você tem interesse na mentoria, ou agenda uma sessão ao vivo com você, sem compromisso, para te explicar como funcionam as coisas, e a partir daí a gente vê se faz sentido para você ou não. Então, basta mandar um e-mail para mim, contato@claudionazajon.com.br. Beleza? Então, espero que você tenha gostado desse episódio do Conversa Empresarial, e eu espero você, então, na próxima sexta-feira para mais um episódio de Conversa Empresarial. Até lá!